Gênesis, capítulo 6. Nós estamos acompanhando a história de Gênesis. Gênesis significa começos. E ele é um dos livros, para mim, mais enigmáticos de toda a Bíblia. Muito mais enigmático do que Apocalipse, por exemplo. Todo mundo acha Apocalipse um livro cheio de enigma, cheio de mistério. Mas o livro de Gênesis é muito mais enigmático e misterioso do que o livro de Apocalipse. E nós temos figuras especiais no livro de Gênesis. E quando eu passo por essas figuras, eu quero que você comece a tentar decorar pelo menos essas figuras que vêm à nossa mente, porque é o andamento da história de Gênesis. Então nós começamos por Adão, e ele representa a criação, o começo de todas as coisas. Semana passada nós estudamos a vida de Enoque, aquele homem que andou com Deus e já não era mais, porque Deus para si o tomou. Nós nos lembramos semana passada de que para nós isso aqui vai acabar. Esse mundão vai acabar para nós. Do mesmo jeito que Enoque foi tirado da terra um dia, nós, os que cremos em Jesus, seremos tirados daqui. Vai acabar, gente. A Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A Bíblia diz que as primeiras coisas passarão, e essas são as primeiras coisas. Ah, mas e se eu morrer? A Bíblia diz que aqueles que morreram em Deus, que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro, quando a trombeta tocar e Jesus voltar. No tocar da trombeta, quem morreu em Jesus vai ressuscitar e vai se encontrar com Jesus nos ares. E depois que eles subirem, nós, os que estamos vivos em Cristo, seremos arrebatados daqui e levados para um encontro nos ares. Pensa que dia é esse? Já pensou? Esses dias eu e a pastora estávamos descendo para Ribeirão, me chamaram para pregar lá na segunda-feira passada. E a gente descendo na segunda, né? Eu falei para ela no meio da estrada, eu falei: amor, imagina o dia em que essa trombeta tocar. Imagina o momento, aquele momento em que o anjo, o arcanjo, tomar a trombeta de Deus para tocar. E a Bíblia diz que vai ter dois amigos trabalhando num campo. De repente um vai sumir, só vai ficar a roupa dele ali no chão, e o outro vai ficar. Vai ter... Imagina você dentro de um avião e o piloto é arrebatado e você não. Misericórdia. Num culto, aqueles que serão arrebatados, no meio do culto, vai acontecer um boom. E todos os que são chamados pelo nome de Jesus serão levados da terra, do mesmo jeito que aconteceu com Enoque. Esse é um dos homens que tem a descrição da vida dele mais curtas da Bíblia. Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus para si o tomou. Semana passada a gente só falou sobre isso, o que é andar com Deus. Eu tenho gravado, se eu não me engano eu mandei individualmente para todo mundo, se não eu mando de novo. Eu incentivo você a ler isso, porque é maravilhosa a nossa esperança. E agora chegamos em Noé. Noé, ele é a marca de um momento histórico. Deus se arrepende de ter criado tudo. Deus se arrepende? Deus se arrependeu. Deus olhou para a maldade no coração dos homens. Deus olhou para a sujeira que estava acontecendo na terra. E Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. E a Bíblia diz que Deus decidiu acabar com tudo. Com homens, com seres humanos, com animais. Deus decidiu acabar com tudo. Mas na hora que ele tomou a decisão, que ele olhou para a terra, a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Noé achou o favor de Deus. Noé não era bom o suficiente. Não, Noé era o cara, Deus escolheu ele porque ele era o cara. Não, Noé achou a graça do rei. Deus olhou para a terra e falou: eu posso começar tudo de novo através da vida desse homem. E esse recomeço, essa recriação, que teve a criação do Éden, e aí teve o pecado do Éden,
uma coisa que nós vimos importante lá na vida de Adão, é que o Éden nunca foi o projeto de Deus. Todo mundo fala assim, pô, mas se Deus sabia que o homem ia pecar, por que deixou aquela árvore lá no meio do jardim? Por que Deus não impediu o pecado? Porque Deus nunca quis impedir aquele pecado. Ele queria a igreja. Ele não queria todo mundo andando nu num jardim. Ele queria a igreja restaurada pelo sangue de Jesus. Ele queria Jesus Cristo exaltado. Ele queria glorificar o Filho dele chamado Jesus Cristo. E como ele glorificaria Jesus? Salvando a mim e a você, salvando a gente. Então, todo o plano de Deus não era o Éden. Deus não sonhou com aquele jardim lindo, vai ser tudo aqui. Aí de repente o pecado estragou o prazer de Deus, Uliene. Até parece, Deus é pego de surpresa. O diabo conseguiu dar uma bola nas costas da defesa de Jesus lá. O time de Jesus estava armado, Satanás lançou atrás do zagueiro e Jesus foi pego de surpresa. Gente, o nosso Deus é soberano. E a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quando Deus fundou a terra e apertou o start, ele bateu o start. Antes de bater o start, Jesus já tinha assinado o contrato, onde dizia, você vai morrer pela humanidade. O pecado vai acontecer. O texto está em Efésios, e eu estou aqui te dando um tira-gosto, para você voltar para casa, pegar um dia dessa semana para ouvir a palavra da semana passada. Isso é muito importante. E hoje a gente chega no tal de Noé. A humanidade chegou num ponto tão terrível que Deus se arrepende. Deus fala, não, a maldade e o pensamento humano é tão terrível que eu não quero mais a humanidade, eu vou destruir tudo. E aí começa o nosso querido capítulo 6, vamos ler junto? Capítulo 6 de Gênesis. Como se foram multiplicando os homens na terra, e nasceram filhas. Vendo os filhos, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre nos homens, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus abrevia os anos. Pra você ter ideia, aqui Noé tem 500 anos de idade. 500. Quando Noé termina a arca, ele tem 600 anos de idade. Pensa nisso. E aqui Deus já falou, vou abreviar para 120. Porque eu não vou suportar ver o ser humano vivendo até os 600. Imagina, com quantos anos Hitler morreu? Alguém tem ideia? 70? Menos que isso? Imagina uma praga dessa com 500 anos. Imagina Deus olhando do céu e falando, meu Deus, não. O homem é mau, ponto, acabou, Deus estabelece, meu espírito não vai agir para sempre. Verso 4. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e depois também que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Dói no coração de Deus. E eu quero que você veja isso aqui, porque o ápice desse momento, essa cena, vai acabar lá no final do dilúvio. E eu quero mostrar para você, no começo da cena, Deus está mal. Eu costumo dizer que o dilúvio é o derramar das lágrimas de Deus. Deus chorou aquele dia. A terra chorou naquele dia. O que era para ser a maior alegria do universo, a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. O homem é a expressão exata da glória de Deus. Jesus é esse lugar, mas o homem foi criado para isso. Se você ler Salmo capítulo 8, vai dizer que Deus o vestiu de honra e de glória, e fez o homem um pouco menor do que os anjos. Então o homem tinha uma posição maravilhosa, o homem era a glória de Deus, a honra de Deus. Deus olhava para o homem e se sentia honrado, glorificado. E aqui ele se arrepende, e o coração dele dói,
porque ele diz: não devia ter feito o homem. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Nesse processo de arrependimento, Deus achou alguém. E deixa eu te dizer uma coisa: o que destrói uma cidade, ouça isso, o que destrói uma cidade não é a presença do pecado, é a ausência de santidade. Quando Deus olha para uma cidade e vê o pecado se andando, Deus não mata aquela cidade. Mas quando Deus mata uma cidade, quando que Deus age de justiça sobre uma cidade e um país? Quando Ele não encontra pelo menos um lá no meio deles para salvar. Lembra a história de Sodoma e Gomorra? Que Abraão vai brigando com Deus: se tiver 80, 70, 60, 40, 30. E Deus vai falando: se tiver 10 justos lá, eu não destruo a cidade. Ele falou: e se tiver um? Deus falou: se tiver um justo, eu não destruo. Então é o seguinte: pega a tua família e sai daí. Você é o único justo dentro da cidade. Meu Deus. Senhor Jesus, tem misericórdia. Ah, que bom. Eles estão bem? Pode ir lá, gente. Eu dou um pause aqui. Bom, voltando ao nosso assunto. Eu acredito que esse deve ter sido, como é difícil para um homem tentar falar o sentimento de Deus, né? Mas eu acho que deve ter sido um dos dias mais difíceis para Deus, onde Ele pega a coroa da sua criação, Ele pega a cereja do bolo. Ele tinha feito o homem para ser a majestade de tudo, e Ele vê o homem fazendo pouco caso de tudo que Deus deu, de tudo que Deus é, e Deus se arrepende. E não se arrepende como alguém que fez um brinquedo e falou: vamos quebrar esse trem aí porque não deu certo. Pelo contrário, Deus está muito quebrantado. É difícil, como eu falei, falar de um sentimento de Deus, né? Mas Deus está mal, e dá para ver que Deus não está legal. Mas nesse momento Deus encontra esse tal de Noé. E é aqui que eu quero pensar com vocês, porque o tema da minha palavra, como eu prometi para vocês lá no WhatsApp, esse tema Deus me deu ontem à noite, na hora que eu estava me preparando para ir dormir, meditando na vida de Noé. O tema dessa palavra é: faça algo grande. Deus te chamou para fazer algo grande, algo impactante, algo que vai influenciar a tua geração e que vai mexer com quem está perto de você. Eu confesso para vocês que eu me sinto muito ousado para pregar essa palavra e para plantar dentro do teu coração algumas sementinhas, porque a gente vive a vida inteira sendo ensinado a baixar a cabeça para tudo, a aceitar tudo, a engolir tudo. A gente é doutrinado desde pequeno a acreditar em coisas que Deus nunca falou, que Deus nunca prometeu, e a gente não tem para onde expandir a nossa cabeça e dizer: então o que Deus quer de mim? Esses dias eu comentava, acho que era com o Julien, de um artigo que eu estava lendo, e eu achei aquilo interessante. Tem coisas na sua vida que você sabe que não sabe, que você sabe assim: eu sei que existe engenharia, mas eu não sou profundamente conhecedor de engenharia. Tem coisa que você simplesmente não sabe, porque não aprendeu. Mas tem coisa que você nem sabe que você não sabe. Tem coisa que você nem imagina que pode existir, ou que você possa pensar. Há uns 4, 5 anos atrás eu vi uma reportagem sobre nanotecnologia,
uns robozinhos menor do que o seu olho pode enxergar, que vai ser injetado dentro da tua veia, e ele vai ficar andando dentro da tua veia e do teu sistema, para ver e detectar câncer ou doença ou qualquer tipo de coisa dentro do teu organismo, um computador de bordo andando dentro de você. E se tiver alguma enfermidade, ele dá um alô e te dá o remédio certo para tomar, e você compra e pronto, acabou. Eu não consigo nem saber por onde começar a pesquisar a respeito disso. Então eu fico pensando assim, o que Deus tem na mente dele a meu respeito? O que Deus quer que eu faça? Se Deus quer que eu faça algo grande, o que é fazer algo grande? Eu, filho do Luizinho, neto do pastor Adão. Gente, meu avô não foi poderoso não, nem meu pai, nós somos gente simples. Eu olhei para Deus, eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu comecei a olhar para a Arca de Noé, e Deus me falando isso, eu te chamei para fazer uma obra grande. E eu falei, meu Deus, eu fui até procurar o tamanho em metros da Arca de Noé. Ela mediria 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Quanto é 15 metros de altura? Quanto de altura tem aqui? Uns 5? Mais, né? Vai, que seja 5. 5, 10, 15. Seriam 3 prédios desses para cima. 150 metros daria quantos prédios desses de comprimento? Uns 15 também. Tem 10? Seriam uns 15 prédios desse daqui para lá. E 3 prédios desse de altura. Quem construiu isso foi Noé. E sabe por que Noé construiu isso? Porque ia chover. Sabe quando que tinha chovido na época dele? Nunca. Deus deu uma obra para esse cara fazer, gigantesca. Olha o tamanho disso. De altura ele tinha 3 desse salão para cima. De comprimento 15 salões desse, um seguido do outro. De largura, quanto de largura? 25 metros de largura. Quanto tem aqui? 5 de largura? Por aí, né? Vai, 5 de largura. São 5 salões desse, um do lado do outro, de largura. Então assim, é para a gente ter uma ideia bem por cima, bem simplista, do tamanho da obra. E aí eu olhei para o tamanho dessa obra e fiquei imaginando na minha cabecinha limitada. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Que seja tão grande e impactante. E aí Deus começou a me fazer pensar em algumas coisas, meus amados, que eu quero que vocês pensem essa noite. A primeira parte disso é o que Deus chama de grande. É a primeira coisa que você tem que entender. O que é grande para Deus? E olhando para o texto, eu comecei a enxergar algumas coisas, foram extraordinárias. Grandeza para Deus não tem a ver com tamanho. Essa arca era enorme? Era. Essa arca tinha tudo isso de tamanho que mais ou menos nós estamos tentando imaginar aqui. 3 salões desse de altura, 15 salões desse de comprimento e uns 5 salões desse de largura. É grande, é um transatlântico que esse homem construiu. A Bíblia não fala exatamente o tempo, mas diz do final do verso 5 até o final do verso 6, o texto diz que quando ele terminou de construir a arca, ele tinha 600 anos. E ele começou a construir a arca assim que os filhos dele nasceram. Então provavelmente, assim que os filhos dele estavam grandes. Então provavelmente ele começou a construir isso quando os filhos tinham uns 20 anos de idade, que pudesse ajudar ele, 15, vamos por 20 anos. Em 80 anos, Noé construiu esse tremendo desse barco. Mas só que eu estava pensando, isso que Deus me falou, grande para Deus não é tamanho. Porque Deus me falou o seguinte, olha o tamanho disso, e quantas pessoas foram salvas dentro desse barco? Vocês lembram? Noé e a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas dos filhos. 8 pessoas num transatlântico desse tamanho. Espera aí, esse navio não era tão grande assim. Quantas pessoas tem hoje no mundo? 7 bilhões de seres humanos?
Se a gente construísse uma arca dessa hoje, a gente ia salvar 8 pessoas. E eu fiquei pensando, cara, não era tão grande assim. Essa tal da arca de Noé não era tão enorme assim. Mas o propósito dela era incrível. Porque qual era o propósito da arca? Não era salvar a humanidade inteira. O propósito da arca era salvar a semente de uma humanidade inteira. O propósito da arca nunca foi salvar 7 milhões de pessoas. O propósito da arca era salvar aqueles 8 que poderiam multiplicar-se depois e se transformar em 7 milhões. Então eu comecei a olhar para a arca e eu falei, ela não é tão grande assim, comparada com o propósito que ela tem. A gente olha em volta hoje, nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Porque a Sarinha também é uma menina de propósito, vai crescer cheia de propósito. 8, 9, né? Contei, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 pessoas aqui. A nossa tendência é pensar o seguinte: é pequeno. A minha pergunta é: qual o propósito disso aqui? Por que nós estamos aqui? E quando a gente pensa no porquê disso aqui, isso se multiplica de tamanho. Porque o que determina o tamanho de uma coisa não é o tamanho que ela tem, mas é o propósito que ela cumpre. E essa foi a primeira explosão que aconteceu dentro do meu coração, que eu quero transmitir para o teu. O que Deus chama de grande não é o que tem o tamanho de grande. Deus não mede com a fita métrica o teu tamanho. Ele chegou lá e mediu a arca de Noé e falou, vamos ver, tem tantos metros, o teu galardão vai ser proporcional à metragem da arca. Não, o galardão de Noé é proporcional ao cumprimento do propósito dele. E qual que era o propósito dele? Salvar a sua família. Então o primeiro pensamento que eu quero pensar junto com você aqui é que grande para Deus não é tamanho, grande para Deus é o propósito. A segunda coisa que eu me dei conta é que o que Deus chama grande não tem a ver com tempo. Eu disse para vocês que provavelmente, não está nada definido disso no texto, foram mais ou menos 70 anos ou 80 anos, ou quem sabe 100 anos mesmo. Ele começou a construir sem os filhos, aí os filhos foram crescendo, ele foi construindo, que seja 100 anos para construir essa arca. Sabe quanto tempo durou o dilúvio? Vocês lembram? Quanto tempo durou o dilúvio? Um trabalho de 100 anos. 100 anos. Quanto tempo durou? 40 dias choveu, mas durou 6 meses até a água baixar. Um trabalho de 100 anos para 6 meses. Gente, me ouve, pelo amor de Deus, ouve com o teu espírito e tua mente aberta. Um trabalho de 100 anos teve um impacto mundial em 6 meses. Porque para Deus o que importa não é tempo. Para Deus o que importa é propósito. Deus não estava pensando num negócio que iria durar uma eternidade. A arca se dissolveu com o tempo. Foi até achado uns pedaços dela lá no Monte Ararat mesmo, onde ela parou realmente. Mas isso não importa. Porque para Deus o tempo não faz diferença. Pensa nisso comigo. Jesus ficou 30 anos escondido dentro de casa. 30 anos ele não apareceu. 30 anos ele cuidou da família. 30 anos ele cuidou da mãe e dos irmãos. O pai dele provavelmente morreu quando ele tinha 13 anos de idade. Quantos anos você tem hoje? 14? Era como Deus te livre e nos livre de perder teu pai, pelo amor de Deus. Mas era se seu pai tivesse morrido ano passado. Jesus estava vivendo isso. Jesus perdeu o pai dele com 13 anos de idade. E ele teve que viver até os 30, cuidando da mãe, cuidando da casa, cuidando dos irmãos dele dentro de casa. Eram 7 irmãos fora ele, dentro de casa. 30 anos escondido, sendo preparado pela vida, pelos traumas, pelas dificuldades. Ele era um trabalhador exímio. Jesus Cristo era carpinteiro, trabalho pesado. Ele era trabalhador. Ele estava se fortalecendo no Senhor, crescendo em sabedoria. Quando menino ele foi achado no templo, lembra disso? Que a família esqueceu e voltou, ele está lá no templo estudando? Porque ele era um menino dedicado. Ele viveu, desde o momento que ele nasceu até os 30 anos,
se preparando para em 3 anos ser uma bomba atômica no mundo. Jesus apareceu aos 30 anos de idade, e em 3 anos e meio, ele sacudiu o mundo. Ele levantou um time de 12 caras, e através desses 12 homens, 3 anos e meio andando com Jesus Cristo, nós chegamos a encontrar o Evangelho do outro lado do oceano, por causa desses 12 caras que Jesus cuidou 3 anos e meio. 30 anos preparando tudo, para em 3 anos explodir. Hoje, sabe o que está acontecendo? A galera quer se preparar em 3. A pastorada está tudo se preparando em 3 e quer explodir 30. Eu tenho amigo de 15, 16, 17, 18 anos de idade, em crise. Esses dias um amigo meu, pessoal, envolvido com as coisas de Deus, amigo mesmo, amo ele, vi ele crescendo, está com seus 20 e poucos anos, me mandou uma mensagem e disse: eu estou em crise, porque eu não sei como que eu vou ser usado na casa de Deus, formado na faculdade, com oportunidade de trabalho, com medo de trabalhar, porque tem um chamado. Falei: pelo amor de Deus, se esconde. Esse não é o momento de você aparecer. Se prepara, 30 anos para você explodir 3. Se você aparecer agora e as pessoas te verem, é perigoso você cair, ser esmagado pelo sucesso. Calma, as coisas vão acontecer, se esconde. Veja com Noé, gente, 100 anos construindo uma arca, para ela ser usada 6 meses e depois ser jogada fora, não servia para mais nada. 100 anos de trabalho, Vivi, para ser usado 6 meses. O que eu estou dizendo para vocês, Deus não está nem aí para tempo humano. Deus vai fazer o que Ele quer fazer na sua vida a hora que Ele quiser. Ele pode virar a tua vida de hoje para amanhã. Deus não tem problema com o tempo. O que é grande para Deus? Nossa, o trabalho do cara, 100 anos. A distância que nós vimos aqui, o tamanho é grande do negócio, mas fica maior ainda quando você pensa que o cara trabalhou 100 anos, gente, para preparar essa arca. E aí beleza, vou viver dentro dessa arca para sempre, vou morar dentro dela, o trabalho que me deu. Não, Deus falou: só preciso dela para flutuar em cima do dilúvio, porque eu não quero destruir tua família. Percebe o propósito? Se o cara não tem visão de propósito, ele vai estar de zoeira, 100 anos fazendo eu trabalhar para usar 6 meses, tacar no lixo. Não, ele foi criado para aquele momento. Então, grande para Deus, guarda isso, grande para Deus não é tamanho, e grande para Deus não é tempo. Tem mais um pilar disso aqui: grande para Deus não é popularidade. Porque tem gente que acha que ser grande é ser influente. Tem gente que acha que ser grande é ser visto, é ser aplaudido, é ser curtido e compartilhado. Não é. Nós estamos viciados em popularidade. E a gente acha que está fazendo uma obra grande quando todo mundo está vendo, quando todo mundo está aplaudindo. Deixa eu dizer para vocês, Noé não foi aplaudido por ninguém. Ele foi tratado como um débil mental nos dias dele. As pessoas zoavam ele. E o texto não diz profundamente isso, mas as pessoas olhavam e falavam: o quê? Vai acontecer o quê, Noé? Vai chover copiosamente. Você está ficando louco, você está fazendo um trem desse tamanho. Imagina você chegando, vocês conseguiram mais ou menos imaginar 15 salão desse, um na frente do outro? Imagina você chegando, Noé está aqui batendo uma madeira, 80 anos que ele está construindo essa bagaça inteira, Rolien. Você chega do lado dele e fala: por que você está fazendo isso aqui mesmo? Vai chover. Vai quê? Ninguém sabe o que é chuva, não tinha chovido ainda na terra, gente. Vai quê? Chover. Quem falou para você? Deus. Deus? Que Deus? Não, ele falou dentro de mim. Cara, você está ficando louco, sério mesmo, você pirou. Você tomou algum chá de cogumelo no meio dessa floresta aí, você está doido. Não foi popular, não é para ser popular. Não faça as coisas esperando ser popular. Cumpra o seu propósito. Qual era o propósito daquela arca? Salvar a família de Noé, salvar um tanto de animal que Deus escolheu. Era esse o propósito. Se concentre no propósito, não perca de vista o propósito. Essa semana eu mandei 3 estudos para vocês, de como definir o seu propósito, conforme Gênesis. Não deixe de ouvir aquilo, pelo amor de Deus. O nosso propósito é crescer, multiplicar e dominar. E eu expliquei para vocês os 3 pilares certinho, dei até ferramenta para enxergar. Queridos, eu não estou brincando. Se nós enxergarmos o nosso propósito, ninguém para a gente. Se nós enxergarmos nosso propósito, não tem vento contrário que nos pare. Hoje deu 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5.
O pessoal estava chegando ainda, eu estava, Jesus, será que vai vir alguém hoje? Será que o pessoal está vindo para o culto hoje? E o coraçãozinho negativo, como hoje lá na Corrulien. Trabalhei hoje de novo com Corrulien. Chegou um momento que tinha 10 frangos lá para vender ainda, já tinha até desligado da tomada. E eu assim, ai meu Deus, não vai vender os frangos. O que vai fazer? Falei, opa, alto lá, nego. Nós temos propósito, calma. Vai dar certo. E as coisas mudaram, Deus nos deu estratégia, a coisa aconteceu, meu amigo. O que tem que mudar é tua cabeça. E nós estamos sempre buscando essas 3 coisas. Nós estamos buscando tamanho, vamos fazer um negócio grande. Vamos fazer um negócio. Gente, a arca era grande? Era. Assim como essa igreja é grande, mas o propósito dela é muito maior. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem festa diante de Deus no céu. Os anjos pegam um tamborim, o outro pega uma bandeira bem top num cara de leão lá no céu e começa a flemular. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem festa diante de Deus no céu. A gente tem que se alegrar quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa entrega a vida dela para Jesus. E esse é o nosso propósito. Quando uma pessoa se salva, nós temos que festejar, porque esse é o nosso propósito. Não é tamanho, é propósito. Se nós tivermos uma igreja de 30 pessoas daqui 10 anos, de 10 pessoas daqui 10 anos, e nós estivermos cumprindo o nosso propósito, nós seremos enormes, porque o que determina o tamanho do negócio não é quantos centímetros tem, mas o quanto de propósito que tem. Se cada um aqui dentro souber para que nasceu, para que veio, o que está fazendo aqui, então nós vamos quebrar essa cidade no meio, ainda que seja para uma família se converter. Ainda que seja para uma pessoa se converter, Deus tem suas estratégias. Nós estamos no time de Jesus, nós estamos no time dele. Ele muda a rota. Vocês lembram do encontro lá no poço? Que ele encontra a mulher do poço lá em, como chama? Samaritana? É isso, né? Lá em Samaria, ele encontra a mulher no poço. Ele não estava indo ali, ele mudou a rota. Jesus é o cara que muda as rotas. Ele olhou para os discípulos e falou, vamos passar por lá. Todo mundo falou, Jesus, não, vamos passar por lá. E aí ele foi, e ele encontra uma mulher. Jesus está pregando para os discípulos, a mulher está ali. Eu quero que vocês imaginem essa cena, tá? Para você entender o que é propósito. Que às vezes quando você está fora do propósito, você não frutifica. Você não entendeu ainda por que você nasceu. Os 12 discípulos estão andando com Jesus faz tempo já. E eles estão lá na rodinha do poço, vendo ele conversar com a mulher. E Jesus fala assim, estou com fome, vai lá na cidade comprar um pão. Aí eles combinam, Pedro, você vai lá e compra tomate, você vai lá e compra o frango assado lá no Rolien, vai lá e compra ali, e compra o outro, compra o arroz, feijão. Eles se dividiram na cidade, os 12, foram fazer a feira e voltaram. Na hora que chegaram com a comida, Jesus está trocando ideia com a mulher no poço. E o que esses 12 fazem? O que ele está falando com aquela mulher? Começa a trocar ideia entre eles, o que eles estão fazendo? E Jesus está tendo a conversa famosa com ela, que Deus não procura nem adoração aqui, nem lá, mas procura verdadeiros adoradores. E Jesus revela o pecado daquela mulher, e a Bíblia diz que ela se converte. Sabe o que ela faz? Ela sai do poço e volta para a mesma cidade que os discípulos foram comprar o almoço. Só que qual a diferença da história? Vocês lembram? Ela entra na cidade, e ela conta na cidade, eu conheci um profeta, eu conheci um cara que mudou a minha vida. E a Bíblia diz que a cidade para, o comércio fecha, todo mundo baixa as portas. O cara da quitanda, que o Tiago foi lá comprar 1 quilo de maçã, baixou a porta, falou, eu quero conhecer esse profeta. O dono do açougue, eu quero conhecer esse profeta. Todo mundo fechou as portas. E a Bíblia diz que a porta da cidade abre, vem a pecadora na frente de todo mundo. Vem a pecadora que descobriu o propósito da vida dela. E ela vem andando, e uma cidade inteira, a Bíblia diz que a cidade inteira veio atrás dela, para encontrar o homem do poço. E está lá os 12, com cara de tacho, vivendo com Jesus 3 anos e meio, aprendendo a expulsar demônio, aprendendo a pregar o evangelho, recebendo autoridade de tudo. Entraram dentro da cidade, não prestaram para ganhar uma alma. A mulher ganhou a cidade inteira. Sabe por quê? Ela descobriu o propósito dela. Não é o tamanho. Deus não quer que você entenda de tamanho. Deus quer que você entenda por que você nasceu. Por que essa igreja está aqui nessa cidade? Porque se você não entender isso, se eu não entender isso, essas cadeiras vazias nos incomodam. Agora, se a gente entender isso, meus amados, olhar para essas cadeiras vazias nos inspira. O que eu vou fazer para botar alguém sentado aqui semana que vem?
O que eu vou fazer para ganhar mais um? Porque eu entendi o meu propósito. Eu não estou falando para vocês, não, estou falando para mim. O que eu vou fazer para fazer mais um amigo? E para ganhar um amigo para Jesus? Porque o meu propósito é esse. Eu não quero voltar para a cidade para comprar maçã e almoço para Jesus. Eu quero voltar para a cidade com o fogo que aquela mulher voltou. Ela foi perdoada, cara. E quando alguém é perdoado, essa pessoa muda os lugares onde ela chega. Ela chega dizendo: eu conheci Jesus, Ele falou dos meus pecados, Ele perdoou os meus pecados. Eu quero que vocês conheçam Ele. E era tão intenso que a cidade parou. Mas os 12 não pararam a cidade. Porque propósito, pelo amor de Deus, entenda por que você está aqui, de onde você veio, onde você está e para onde você vai. Você precisa pôr isso no teu coração. Você precisa entender que lá onde você está trabalhando, você é um agente de Deus. Que as pessoas que Deus está colocando em contato para você, é para você transformar a vida delas. É para mudar. Quem cruza teu caminho não pode continuar do mesmo jeito. Não pode. E o evangeliquez tem que sair da tua boca. A vida de Jesus tem que explodir do teu lábio. A vida de Jesus. E o que é a vida de Jesus? Eu era assim e agora eu sou assim. Eu mentia e eu parei de mentir. Eu tinha uma casa destruída e a minha casa é restaurada. Eu tinha problemas sérios financeiros e Ele restaurou a minha vida financeira. Eu tinha problema com depressão e quando eu encontrei Jesus eu achei a verdadeira alegria. É isso, é entender de onde você veio, onde você está e para onde você vai. Quando você olha para Jesus, tudo isso faz sentido. Quando eu olho para a história do tal do Noé, agora eu fico olhando e falando: cara, eu posso fazer algo grande, mesmo que não tenha tamanho tão grande. Porque quando você olha para o propósito, ele esmaga esse barcão. Quando você olha para o propósito de Noé, esse enorme de barco que ele criou, de 3 andares aqui para nós, e de 15 e 5 para o lado, esse troço gigante, não é nada diante do tamanho do propósito que ele tinha. Sabe qual era o propósito de Noé? Regênesis, um novo Gênesis, um novo começo. Deus estava indignado e Deus achou um homem para começar tudo de novo. Queridos, do mesmo jeito, nós estamos às vésperas de um terrível julgamento. A Bíblia nos ensina que tem um lugar chamado inferno. E nós estamos às portas desse julgamento. E Deus nos chamou para construir uma arca nessa geração. Deus nos chamou para salvar o máximo de pessoas que nós podemos nessa geração. E nós precisamos entender o nosso propósito. Tem gente indo para o inferno, do mesmo jeito que na geração de Noé. Aquele tanto de gente ia morrer no dilúvio. Um tanto de gente vai queimar no inferno, se nós não construirmos uma arca de salvação. Eu quero te dar bons motivos para você acreditar que você pode fazer uma grande obra. E baseado na vida desse grande homem de Deus, eu peço que você leia depois, do verso 17 até no verso 23, que é o momento que Deus dá os detalhes da arca para Noé. Mas, para terminar, eu queria te dar algumas coisas que são características de quem faz uma grande obra. Então eu disse para vocês agora o que é grande para Deus. Então grande para Deus não é o tamanho do que você faz. Grande para Deus não é o tempo que isso demora para ser feito. E grande para Deus não é a popularidade que isso tem. Isso não tem que estar nas redes sociais, apesar que é uma ferramenta da igreja. Nós não precisamos ser populares para estar fazendo algo relevante. Nós só precisamos fazer o que Deus mandou a gente fazer. Nós não precisamos demandar nosso tempo inteiro para fazer, porque Noé investiu 100 anos para ser usado 6 meses. Jesus investiu 30 anos para aparecer publicamente 3 anos e meio. João Batista viveu 30 anos para depois de 2 anos perder a cabeça com todo orgulho como um profeta de Deus. 2 anos de ministério. As pessoas vão dizer: puxa vida, foi tão pouco. Jesus falou que não há filho do homem que seja maior do que o João Batista. Mas no reino dele, o menor é o maior. Isso é muito bonito. O João Batista foi um grande homem de Deus, sim. Mas no reino de Deus, o menor é maior do que o João Batista.
Isso é muito importante a gente saber. Mas Jesus falou, não teve ninguém maior que João Batista. Sabe quanto tempo ele ficou exposto para ele ser o maior? 2 anos. Jesus, quando olhou para ele, falou: vocês estão querendo vir ver um caniço movido pelo vento? Não, não. Ele não é um caniço movido pelo vento. Esse cara come gafanhoto com mel. Ele se veste com pele de ovelha. Esse homem é o que prepara o caminho para mim, que estou vindo, em nome do Senhor. Esse homem gigante da fé, chamado João Batista, 30 anos escondido, primo de Jesus. Em 2 anos, ele sacudiu o mundo. Você não precisa de 10, 20, 30 anos. Você precisa de 2 anos bem feitos, de 3 anos bem feitos. Nós vamos mudar essa cidade, se nós estivermos preparados para isso. Se dedique no preparo, se dedique a aprender. Querido, se eu pudesse implorar, eu implorava. Eu estou me esforçando muito para preparar materiais para vocês estudarem. Está lá, eu estou fazendo áudio, eu estou fazendo tudo que eu posso, porque eu quero que vocês saiam de onde vocês estão, para chegar no lugar onde Deus quer levar vocês. Eu quero que vocês abram a cabeça. Uma palavra como essa é para você começar a pensar além e dizer: eu posso fazer algo grande. Porque algo grande não é algo de eu não tenho muito dinheiro, que bom, não precisa. Eu não tenho muito tempo, que bom. Isso vai fazer pelo menos você desligar a TV 1 horinha por semana, para você liderar uma célula. 1 horinha por semana. Desliga a tua TV e vai liderar uma célula. E vai ganhar vidas para Jesus. E volta depois de 1 hora para cuidar da tua casa, cuidar da sua vida. Mas 1 horinha da tua semana você pode doar para o Senhor, para cuidar de vidas, para ganhar vidas, para dar um jeito de salvar mais um. Esse é o propósito. Eu não quero que você acabe com a tua vida para servir a igreja. Não, eu quero que você viva a sua vida e você economize tempo com tanta encrenca que a gente faz. 90 minutos na frente do futebol, ou 90 minutos é 1h30. Já dá para pedir 1h30 para vocês, falar 1h30 da semana de vocês, para você servir alguém, para você começar uma célula, uma casa de paz, para você ministrar a vida de alguém, ganhar alguém para Jesus, fazer uma visita. Dá para fazer, se tiver propósito, se não estiver arrastando nessa vida, nós podemos. Agora, quem faz uma grande obra? Quem é essa pessoa? O que esse tal de Noé tinha para fazer uma grande obra? A primeira coisa, você tem que achar graça diante de Deus. Deus tem que olhar para você e falar: eu quero usar ele. E esse é o primeiro desejo. Você tem que ter no teu coração a decisão de que você vai viver para impressionar a Deus. Eu quero impressionar Deus. A minha plateia tem uma cadeira só e quem está sentado nela é Jesus. É dele que eu quero aplauso. É dele que eu quero aplauso. Quem está na minha plateia é só Jesus. O resto eu sirvo todo mundo. Eu não estou aqui pelo aplauso e pela honra de vocês. Eu estou aqui pelo aplauso de Jesus. E isso vai fazer vocês honrarem Jesus. E isso vai trazer vocês aqui para honrarem Jesus. E vocês vão servir essa igreja para honrar Jesus. Nós temos um só na plateia, que é Jesus. A Bíblia diz que Noé achou graça. Segunda coisa que quem faz uma grande obra tem. Eu mando para vocês esse esboço. Segunda coisa, obedece a Deus. Deus falou: faz. E ele disse: vou fazer. Você precisa obedecer. Sabe por que a gente sofre? Porque a gente é desobediente. O desabafo de Deus nos Salmos é muito forte. Se o meu povo me ouvisse, de pronto eu abateria seus inimigos e lhe daria o mel que escorre da rocha. O melhor mel dessa terra Deus te daria, e todos os seus inimigos seriam derrubados por terra, se eu e você ouvisse o nosso Deus. Você precisa ser só obediente. Terceira coisa, aliança. Aliança. Eu quero que você pense em uma coisa: alianças são inquebráveis. Aliança não se quebra. Aliança não se quebra. E mais do que ter uma aliança com Deus, Deus tinha uma aliança com Noé. Isso é maravilhoso. Quem quer fazer uma grande obra, ama a sua família.
Essa grande obra de Noé se resumia em uma coisa: colocar a família dele dentro da arca. Eu te pergunto, você tem orado por sua família? Pela conversão da sua família? Pela conversão daqueles que se chamam seus? A começar pela sua casa, depois para fora da sua casa, irmãos, tios, avós. Deus quer salvar a sua família. Esse propósito vai se cumprir na sua família. Deus não falou para Noé: coloca teu melhor amigo, coloca aquele cara que anda com você. Não, Deus falou: põe tua esposa, teus 3 filhos e as 3 esposas dele. Eu quero tua família dentro da arca. Você precisa amar o plano de salvação. Se você quer fazer algo grande para Deus, você precisa amar o plano de salvação. Deus quer salvar pessoas dos seus pecados, da sua velha vida. E você precisa desejar profundamente que essas pessoas sejam salvas. Deus, eu quero ter um negócio, mas que esse negócio salve pessoas. Deus tem me dado a ideia de negócios. E o pino central do meu negócio, sabe qual é? Eu quero fazer discípulos. Eu quero fazer discípulos. Imagina na era digital o que não vai ser isso. Eu vou ter discípulo até na Austrália, na China, no Japão, nos Estados Unidos. Vocês vão ver. Só vou ter que traduzir os materiais para o inglês, para o japonês, para o italiano. Quero ver como Deus vai fazer isso, mas Deus faz. Uma prima para traduzir para o inglês eu já tenho, já se disponibilizou para ajudar a gente. Todo o seu sonho tem que ser para salvar a humanidade. Naquela arca não ia caber a humanidade, mas a semente que estava dentro do coração de Noé, qual era? Eu me arrependi de ter feito um homem, mas eu achei alguém para salvar a humanidade. E eu quero salvar a humanidade. Gente, tem uma coisa que Deus sonha, é com gente. O sonho de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É muita... como fala quando eu quero só para mim as coisas? Muito egoísmo, é isso, né? É muito egoísmo nosso guardar essas riquezas só para nós. Nós precisamos espalhar isso para as pessoas, e não religião. É uma nova maneira de pensar e de viver a vida. É uma expansão de mentalidade, de sentimento, de tudo. Você vai começar a sonhar com coisas novas. E servindo as pessoas, Deus vai te dar novas coisas. Os projetos, os sonhos, aquele sonho de você ter sua empresa, que você falou, não vai cumprir. Eu peço para você fazer agora um teste. Essa semana, coloque no centro dessa empresa discípulos. Discípulas que Deus vai te dar, Renatinha. Através da tua empresa. Deus vai te dar discípulas, amigas. Gente que você vai cuidar, amar, servir. Isso tem que fazer teu olho brilhar. O que eu estou fazendo aqui? Esses dias eu estava lá no meu processo de exercício, lá na minha academia, e dizendo: Deus, com quem eu vou me conectar? Quem que é o próximo que eu vou salvar aqui dentro? Eu não estou aqui à toa, estou fazendo amigos. Eu preciso salvar alguém. E é aqui que está meu oceano para pescar. Eu preciso. Agora é para acabar mesmo. Diz quando o pastor fala que vai acabar, não está acabando nada, né? Mas é verdade, é para acabar. Abre comigo Gênesis 8, 20 e fique de pé. Ou melhor, pode acompanhar comigo aqui no telão. Fica melhor, para nós lermos juntos. Gênesis 8, 20. Eu disse para vocês lá atrás que Deus estava muito triste. Deus decidiu acabar com a humanidade. E a Bíblia diz que lhe pesou o coração isso. Deus não ficou feliz. Falou, vou acabar com isso aqui, deu risada. Não. Deus estava abalado. Que, como eu já disse muito nessa palavra, o homem era a coroa da criação. Naquele momento Deus estava, mais uma vez, me perdoem diminuir Deus para um sentimento humano, mas é o que eu consigo expressar. Deus estava angustiado.
O céu estava em silêncio, porque ninguém nunca viu Deus chorar. Naquele dia, eu tenho certeza que o céu chorou, junto com Jesus. Onde Deus toma a decisão de abrir a terra. E a Bíblia diz que água fluiu da terra e que água fluiu do céu durante 40 dias. E destruiu tudo. Deus não estava celebrando, Deus estava triste. Quando tudo passa, eu ainda vou pregar só sobre esse texto para vocês, mas eu quero terminar com essa impressão dentro do teu coração. Quando tudo passa, as águas baixam, Noé volta a viver. A promessa de Deus a Noé era para ele voltar a crescer. Então Noé faz isso aqui, gente. Noé vai... Vamos ler. Depois que a arca parou e que tudo aconteceu, que a água baixou, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves todos puros, e ofereceu-os como holocaustos, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: olha o que essa oferta fez com Deus. Jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. Eu nunca mais destruirei todos os seres humanos, nos quais há fôlego de vida na terra, como fiz dessa vez. Naquele momento em que aquela oferta sobe, eu acho que depois de tanta dor, Deus sorri. Porque esse homem que foi usado para a salvação era um adorador. E ele fez Deus feliz. Naquele momento, Deus muda de opinião. Ele diz: nunca mais eu destruo os homens. Porque olha o que esse homem fez para mim. Queridos, tem muita gente hoje nessa cidade desagradando a Deus. Tem muita gente hoje pecando e incitando a ira de Deus. Mas eu quero ser esse que vai preparar um altar para fazer Deus feliz. E eu espero que vocês sejam assim também. Quem tem propósito ama o Senhor e o coração dele, faz tudo por ele, porque quer tirar o peso do coração do nosso amado Pai Celestial. Que maluquice pensar nisso. Um Deus que é dono de si, um Deus que é dono de tudo, para diante da nossa adoração, diante do nosso louvor, diante da nossa oferta. Eu queria que você oferecesse minutinhos, já está na hora da gente ir embora, mas eu queria que você fechasse seus olhos por um momento e você oferecesse do seu coração algo para Jesus nesse momento. Que você pudesse fazer ele sorrir. Eu sei que parece uma tarefa muito difícil fazer Deus sorrir, mas é possível sim. Faça o que te vier ao coração fazer. Deus nos chamou. Lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater, querer.
as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Senhor, nós queremos viver Teu propósito. Não há nada que nós fazemos para cumprir Teu propósito que seja pequeno, nada. Tudo que fazemos com propósito é grande. É grande. Então desfaça toda mentira na nossa mente e nos ajude a fazer uma grande obra. Nós queremos te agradar, Senhor, como Noé te agradou. E nesse momento tão difícil, onde ninguém te agradava, Noé levantou um altar de adoração. Nós estamos aqui, Senhor. A nossa ansiedade é te servir. A nossa ansiedade não é fazer uma igreja grande, mas fazer uma grande igreja de crentes que amam a palavra, vivendo em santidade. Nós não queremos fazer qualquer coisa, mas queremos cumprir o Teu propósito. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Vem logo, Jesus. Nós estamos aqui para fazer a Tua obra. Estamos aqui para cumprir tudo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, não permita que a gente saia dessa visão. Nos ajude a fazer algo grande em nossos dias. Nos ajude a fazer uma obra grande. Nos ajude a ser abrangentes, mas no Teu propósito. Nós não precisamos de aplausos. Nós não precisamos de uma igreja megalo grande. Não, nós só precisamos cumprir o nosso propósito. E é isso que nós queremos. Consagramos nossa vida. Vamos lá mais uma vez essa noite entregar a nossa vida a Jesus. Você pode fazer isso. Vamos erguer nossas duas mãos bem alto para Ele, como um sinal de entrega. Dê a sua vida para Ele, dê o seu pouco para Ele, dê o seu pouco para Ele, porque o seu pouco para Ele nunca vai ser pouco, nunca, nunca. O nosso trabalho em Deus não é vão. Todo o nosso trabalho em Deus está sendo guardado. Nós seremos recompensados. Meu querido, amanhã, quando você sair para o trabalho, saia por Jesus. Vá trabalhar por Ele. Você está em missão. Eu, como teu pastor e teu líder, te envio essa noite. Volte para a tua casa. Volte para o seu trabalho essa semana como um discípulo, uma discípula de Jesus. E que a palavra de Deus em tua vida alcance outras vidas. Nós estamos aqui, Senhor, nosso Deus, e nós queremos fazer uma obra grande. Nós queremos, assim como Noé, fazer uma obra grande, não pelo tamanho da obra, mas pelo quanto a obra é grande. Nos dê uma revelação disso essa noite, o quanto a igreja é grande, e o quanto nós somos grandes. Se nós estivermos servindo ao Senhor, não há nada pequeno na Tua presença, não há nada pequeno em Tua presença, não há nada pequeno em Tua presença,
Nada do que fazemos em tua presença é pequeno e desprezível. Tudo o que a igreja faz é glorioso. Estamos nos preparando para a volta de Jesus. Então nos ajude, Senhor, a cumprir com força e intensidade o nosso chamado. Nós dedicamos nossa vida com nossas mãos estendidas à tua presença. E pedimos a ti, Senhor, nos permite fazer uma grande obra nesses dias. Nos permite, Senhor, alcançar e salvar pessoas no centro do propósito da nossa vida. Que nós possamos ver o teu reino crescendo e se expandindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que o Senhor repreenda todos os inimigos que vierem pela frente, por trás, pelos lados, por cima, por baixo. Que o Senhor coloque seu anjo acampado ao redor da tua casa, dos seus filhos, das suas finanças, da sua saúde. Nenhuma armadilha vai prosperar contra a tua vida. Nenhum laço do passarinheiro vai conseguir te derrubar no meio do caminho. Porque o Senhor agora mesmo dá ordem aos seus anjos a seu respeito para livrar você de tropeçar. Prospere essa semana, cresça, viva o máximo do seu potencial. Eu declaro que todos os dias de manhã você vai acordar com um gás novo, com a visão renovada, com a emoção renovada, com a vontade de viver renovada. Cada dia dessa semana será um dia especial na presença de Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja hoje e para sempre com a igreja de Jesus. Amém. Pega a tua bênção, guarda ela no coração e vamos dar uma salva de palmas bem calorosa para Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe.